O trechinho de mais um episódio dessa novelinha da série Os Intocáveis. Os Intocáveis. Digníssimo. Já chegou? Cheguei digníssimo. Tô me instalando. Em que hotel? Naqueles 5 estrelas. É Penta. Pronto pros assuntos jurídicos mais badalados do momento. Prontíssimo. Esse Gilmar Palusa promete. Não tem vergonha de promover a censura, de ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura. Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques. Não me toque, caralho. Sem tanques. Não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades. Nós não vos queremos em Portugal. Não queremos corruptos em Portugal. Nós não queremos corruptos de merda em Portugal. Seus criminosos de merda. STF de merda, filhos de uma ganda puta. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Muito bem. Renan, outro dia a gente estava contando, né, algo aqui, né? Como é que a bandeira da liberdade de expressão e opinião mudou de nome, de mão, lado, né? de lado, de ideologia, né? Nos anos 70 era uma forma de falar sobre isso, agora é um outro jeito de falar sobre isso. Porque, assim, para não ficar num partidarismo meio besta, a ideia de liberdade de expressão, ela faz parte de uma cultura de liberdade de expressão, que é uma cultura meio rara. Isso só acontece em algumas nações do dito Ocidente, vamos colocar assim. Em alguns lugares existe essa cultura. Na maior parte do mundo, a ideia de liberdade de expressão, ela é entendida de maneira torta e ela é instrumentalizada mediante grupos que ocupam posições de poder. Um grupo ocupa posição de poder e vai censurar a visão política do seu adversário. Seja de qual lado, esquerda ou direita? A coisa mais rara do mundo é você ter uma cultura de liberdade objetiva. Hoje os critérios para você determinar o que pode ser dito e o que não pode ser dito são subjetivos. Vão de acordo com a sua visão de mundo. Hoje nós temos uma visão de mundo brasileira que ela tem que ficar submissa, ou seja, a cultura popular tem que ficar submissa a uma visão de mundo que está expressa nos tribunais. Os tribunais brasileiros mandam no que o Brasil pensa. Então você não pode falar, estamos perseguindo um padre agora, o Frei Gilson. O que acontece que ele é Red Pill, umas coisas meio malucas, cara. Mas juridicamente a livre convicção sempre existiu no direito, né? Mas ela era uma exceção. Excepcionalmente eu usava a minha convicção pessoal para definir um caso. O problema é que hoje ela virou a regra, né? Então quando você traz o caso do Frei Gilson e de outras perseguições, o que a gente vê é um nível de intolerância porque me perturba, me incomoda. E não porque está infringindo a lei ou alguma coisa do tipo. Quer se colocar uma verdade absoluta para todo mundo. E aí eu acho que é onde morre a liberdade. A direita fala mais de liberdade de expressão do que a esquerda? A direita e a esquerda falam de liberdade de expressão em episódios históricos que os beneficia. A esquerda falava de liberdade de expressão no período da ditadura militar. E é proibido proibir, o Chico Buarque, cálice, a paia, faz-me esse cálice. Agora é a direita que usa isso e a esquerda vai sair fora. É meio que um uso instrumental num discurso liberal mediante relações de poder. É isso. Nós não estamos num país como os Estados Unidos, em que a ideia, essas premissas, vamos dizer, liberais, elas estão na gênese do próprio país. Essas discussões sobre liberdade de expressão são discussões na prática lá do século XVIII. E elas vão ganhando força ao longo do tempo quando surgem as democracias liberais. Hoje, isso, vamos dizer, está em queda porque as democracias liberais estão em queda. Então isso aqui faz parte de um processo de perda de representatividade das democracias liberais. E está acontecendo até nos Estados Unidos. Ainda que eles tenham uma cultura muito mais forte do que a nossa nisso. Até um ponto, né? Ontem eu falei que liberdade de expressão é a principal pauta do brasileiro, eu acho que deveriam se importar muito com isso. Nós temos esse decreto de regulamentação das redes aí, que o presidente Lula tentou de todas as formas, via Ancine, via CAD, via PL 2630, não conseguiu, e aí fez via decreto como falso subterfúgio, falando sobre defesa das mulheres e questão em relação à violência, mas nós sabemos que não é isso. Os discursos, eles estão em risco, isso tem sido uma pauta talvez mais à direita nesse momento, por conta do tratamento que o judiciário tem dado a esse mote da liberdade de expressão. Veja, o próprio ministro Gilmar Mendes, em muitos momentos, faz acusações, juiz Sérgio Moro, ao procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a tantos e tantos que ele ataca. Ele faz piadas, ele faz brincadeira, ele acusa o senador Alessandro Vieira, ali dentro da CPI do crime organizado, até dá uma ilação numa entrevista que ele deu
a Globo em situações até mesmo de poder ser alinhado ao crime, questões assim. Mas quando a piada é com ele, quando a sátira é com ele, quando a crítica às vezes é para ele, aí a postura é outra. E aí nós temos a Procuradoria-Geral da República aceitando esta denúncia e dando prosseguimento a este processo. Na democracia, a sátira, a brincadeira, brincar e zoar figuras públicas é um mecanismo tradicional. Desde o Gregório de Matos, o Brasil tem isso. E nós não podemos nos furtar de criticar quando as pessoas não valorizam a liberdade de expressão. Isso é do bufão, isso vem da antiguidade. Histórico, o bobo da corte é o cara que fala as verdades pro rei da forma mais engraçada. Tudo bem que se o rei não achar graça, ele morre. Mas é uma piada. Voltamos a esses tempos, talvez? Talvez. Agora, eu queria te fazer uma pergunta e queria que o Renan comentasse a sua resposta. Você acha que precisamos ter uma regulamentação nas redes? Eu acho que sim. Agora, por favor, Renan, então, o que você acha? Só sim? A princípio era, mas você quer mais? Eu acho que não vai fazer muita diferença a argumentação. Qual é a regulamentação que você sente falta e que você quer adicionar? Olha, a questão das propagandas enganosas, eu acho que é necessário você colocar... Não, as plataformas não respondem por isso. Responde apenas o indivíduo que fez a propaganda enganosa, se ele for processado e tudo mais. A rede não tem responsabilidade para com isso. E muitas vezes ela recebe pelos anúncios. Não, ela tem uma responsabilidade. Ela recebe pelos anúncios. Ela tem uma responsabilidade, multa, houve uma pequena discordância, mas todo mundo concorda que precisa ser punido de uma certa forma essa rede que recebeu dinheiro para impulsionar um anúncio que muitas vezes é um anúncio enganoso. Regulamentação. Mas isso não é regulamentação, passa pela regulamentação. É uma regulamentação, poxa. Isso também teria que valer para as redes de rádio, TV e todas as demais. Sim. Então não é sobre redes, é sobre publicidade. Sobre geral. Sobre regulamentação das redes. Hoje as redes não têm essa regulamentação. Redes, exclusivo das redes sociais. Isso tem que ser ampliado para as redes. Você quer censurar alguma coisa? Não. Hoje uma imprensa, por exemplo, não pode colocar no ar algo enganoso, algo mentiroso. Mas não responde isso dentro da mesma das forma. redes acontece. Deixa eu até ir além para você saber disso, para você ficar com esse fato aí. Em algumas leituras sobre o Marco Civil da Internet, o Supremo Tribunal validou visões de responsabilização, sim, das plataformas. Houve por a validação de alguns conteúdos. pontos. Se você cria algo que seja um pouco mais palpável, não dependa de interpretação única e exclusivamente, vai ser positivo. Me fala algo de rede, porque vocês falam sempre. Ontem o ministro Haddad deu uma entrevista, anteontem, e ele falou que o problema do Brasil hoje é a popularidade do Lula. Renan, sabe por que acontece? Redes sociais. Não é pelo preço dos produtos, não é pela qualidade de vida, não é pela violência, é a rede social. A rede social, você tem uma grande quantidade de informações mentirosas que circulam por aí, de pessoas que fazem isso numa intenção, muitas vezes, não republicana, e isso é problemático. É lógico, eu acho que a pessoa fazer a postagem que ela quiser ali, depois ela vai responder se aquilo for um crime ou alguma coisa. Mas, principalmente no que se diz respeito a impulsionamento de conteúdos, ou muitas vezes você depender exclusivamente da rede social para fazer um monitoramento de conteúdos, às vezes, que envolvem menores de idade e afins, você ter uma regulamentação, eu acho que é importante, porque hoje a gente depende exclusivamente da forma que a rede social interpreta isso. E aí tem redes que têm um cerco mais fechado e tem redes que são mais permissivas. Isso Henrique, é problemático. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.